Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Peregrino. Essa é a nossa 23ª aula de estudo bíblico dentro do nosso projeto de discipulado cristão. Você não conhece ainda o nosso conteúdo? Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para cada um dos vídeos anteriores. Vai lá, dá uma olhadinha. Visite os outros vídeos para que você possa entender toda a trajetória, desde quando nós começamos esse projeto até esse momento que nós estamos agora. Você também ainda não está inscrito no canal? Olha só, aqui no cantinho da tela vai aparecer um ícone para você. É só você clicar em cima dele que ele vai te direcionar para o local de inscrição e ali você se inscreva. E por favor, não esqueça de ativar o sino para que você possa ser notificado toda vez que nós publicarmos um vídeo novo. Muito bem, nessa videoaula nós vamos estar falando sobre as festas judaicas. O texto base para o nosso trabalho está em Levíticos, no capítulo 23, e em Deuteronômios, capítulo 16. Mas antes de começar, feche os seus olhos, vamos fazer a nossa oração? Querido Deus, mais uma vez estaremos aqui, ó Pai, diante da Tua presença para estudar a Tua palavra. Abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, entendimento e discernimento, Pai, para que possamos compreender um pouco mais dos Teus mistérios. Amém. Querido, eu quero começar fazendo para você uma pergunta. Por que nós devemos estudar as festas judaicas se nós somos cristãos? Muito bem, eu vou te dar aqui 3 argumentos básicos para isso. O primeiro porque estudar a história do povo de Israel, sem sombra de dúvida, vai te trazer conhecimento e enriquecimento histórico. O segundo porque, como nós cremos naquilo que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 3, 16, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, e aí inclui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E sem sombra de dúvida, o terceiro argumento é porque você, conhecendo a respeito das festas judaicas, toda vez que você ler uma passagem bíblica em que tiver uma relação com algum evento de alguma festa, você conhecendo a história das festas e o motivo das festas, isso vai facilitar a tua compreensão e o teu entendimento em relação àquele texto. Então fique conosco porque eu tenho certeza que alguma coisa vai ter de conhecimento para você nesse vídeo. Ok? Nós vamos então falar agora o seguinte: todas as festas em si, elas tinham uma característica específica, determinada por Deus. Algumas eram realizadas em um único dia, outras em um período. Em linhas gerais, nós podemos dizer que as festas, elas tinham a finalidade de relembrar ao povo de Israel os grandes feitos de Deus para com aquele povo, para com aquela nação, de toda a sua bondade, benignidade e misericórdia, lembrando também não só as maravilhas, mas também o fato de ser um Deus de cuidado e um Deus provedor. Nós falaremos agora então, a seguir, individualmente, sobre cada uma das festas. Bom, a primeira festa que nós vamos estar falando é sobre a Páscoa. O texto básico da Páscoa você vai encontrar em Levíticos, no capítulo 23, entre os versos 5 e 8, ou em Deuteronômios 16, entre os versos 1 e 8. Nós vamos ver então que Deus determina que a Páscoa ela seja celebrada ao 14º dia do primeiro mês do calendário sagrado. E o nome desse mês é Abib. Em algumas versões bíblicas você pode ver que o nome vai aparecer como Nissan. Na verdade é o mesmo mês. É que após o cativeiro babilônico, 4 meses do calendário judaico sofreram alterações de nome. Para você poder fazer uma correlação com o nosso calendário gregoriano, essas festas elas são realizadas entre os meses março e abril. Bom, ela marca a Páscoa, marca o início das celebrações, ou seja, o início do calendário sagrado, e dela se determina a contagem dos dias para a realização de todas as demais festas. A finalidade da Páscoa é lembrar a libertação do povo de Israel lá do Egito. Lembrando que a primeira Páscoa foi comemorada lá no Egito ainda, quando Deus mandou Moisés, ordenou ao povo que matasse um cordeiro e pegasse o sangue e passasse nos umbrais das portas. E por ali então passaria, a praga, e aquele que tivesse com o sangue no umbral, os seus filhos primogênitos seriam poupados.
E no caso dos filhos do Egito, todos os primogênitos foram mortos. Então a Páscoa significa exatamente isso, passagem. Naquela ocasião, então, um cordeiro deveria ser morto e comido, sendo servido com ervas amargas e pães sem fermento. Conforme nós já vimos lá na videoaula, onde nós falamos sobre a saída do povo do Egito, lá no livro de Êxodo 12, lá no verso 4, nós temos uma curiosidade muito interessante. Deus determina que todo o cordeiro pascal fosse consumido naquela noite, em que não fosse deixado nada para a manhã do dia seguinte. Então ele dá uma orientação, inclusive, que se porventura a família fosse pequena, ela poderia convidar os seus vizinhos e se reunir as famílias para que todos conseguissem comer toda a carne daquele animal. Então, para a gente poder finalizar, a Páscoa, ela lembra, né, ela fala de memória, ela fala de identidade, ela fala de libertação de pecado, exatamente para que possa se viver e servir somente a Deus. Vamos falar então agora sobre a segunda festa. A segunda festa que nós vamos estar falando é a festa dos pães sem fermento, também chamada de festa dos pães asmos. Bom, o texto bíblico para essa festa você pode encontrar no livro de Êxodo em duas citações, a primeira no capítulo 23, no verso 15, a segunda no capítulo 34, no verso 18, ou então no livro de Levíticos mesmo, no capítulo 23, entre os versos 5 e 8, ou em Deuteronômios 16, entre os versos 1 e 8. A festa dos pães asmos, ela era celebrada também no primeiro mês do calendário, né, do calendário sagrado, o mês Habib, ou como eu já disse, Nissan, para as mudanças após o cativeiro babilônico, e ela era realizada entre o 15º dia e o 21º. Nessa festa, o objetivo era lembrar a forma como o povo de Israel, então, deixou o Egito. Lá no texto de Deuteronômios, você vai ver que o pão sem fermento foi chamado por Deus como o pão da aflição, exatamente pela condição de pressa em que o povo deixou as terras do Egito. Eram preparados, então, pães sem fermentos e reuniões e adorações eram realizadas a Deus. Como também já falamos na videoaula em que nós citamos os tipos de sacrifícios daquela época, o fermento ele tinha um significado de pecado. Logo então, o pão sem fermento dá para fazer uma analogia de ausência de pecado no povo de Israel. O fato é que aquilo, além de parecer uma simples restrição dietética, também era, na verdade, uma importante demonstração do processo de santificação que acompanha toda a obra da redenção. E o povo deveria levar isso tão a sério, era uma orientação de Deus para que levasse isso tão a sério, porque eles deveriam se livrar de todo restício ou vesquício de fermento na sua casa e até mesmo no território do povo de Israel. Bom, um outro detalhe interessante sobre essa festa é que, como o texto bíblico diz, haveriam duas grandes convocações para assembleias, no primeiro e no último dia, e que nesses dias o povo não poderia trabalhar. A festa, tanto da Páscoa como dos pães asmos, elas são subsequentes. Começa na madrugada, na véspera, né, no pôr do sol, perdão, do 14º dia, a Páscoa, e depois já emenda no 15º dia, então, a celebração da festa dos pães sem fermento. Eram 7 dias celebrando, e essa festa dos pães sem fermento era uma das 3 festas que Deus determinou que ela fosse celebrada na cidade aonde Deus mostraria que estaria o seu nome. E nós sabemos que após a conquista da Terra Prometida, essa cidade escolhida por Deus foi Jerusalém. No Novo Testamento, lá nos livros do Evangelho, nós temos a situação que precedeu a entrega de Jesus à crucificação e aonde ele celebra com os seus discípulos a tão desejada Páscoa do Senhor. Vamos falar então agora sobre a terceira festa. Bom, a terceira festa que nós vamos ver é a cerimônia da primeira colheita, ou também chamada de festa das primícias. O texto base dessa festa está lá em Levíticos, também no capítulo 23, entre os versos 10 e 14. Ela era celebrada ao 16º dia do primeiro mês, também do mês Abib.
Observem que então ela era uma cerimônia que ocorria ainda dentro do período das festas dos pães asmos. Lembrando que a festa dos pães asmos ela acontecia entre o 15º e o 21º dia do mês. Ou seja, era mais uma festa dentro do período de celebração da Páscoa e da festa dos pães sem fermentos. Nessa cerimônia, o propósito era reconhecer que os frutos da terra eles vinham da provisão de Deus e a colheita era fruto da sua benignidade. Como o próprio nome diz, a cerimônia era ofertado os primeiros frutos da colheita. Um aspecto muito interessante que o texto bíblico nos traz é que o povo de Israel não poderia comer os frutos da colheita antes de que a oferta fosse apresentada ou movida pelo sacerdote. Na verdade, então, primeiro, Deus. Essa, sem dúvida, assim como as anteriores, é também uma festa que está dentro do contexto, numa demonstração do projeto da obra de Deus da redenção. No início da colheita, o povo deveria agradecer a Deus pelos frutos. Assim nós terminamos aqui esse primeiro ciclo de eventos que é celebrado no mês Abib, o primeiro mês do calendário sagrado judaico. Mas eu quero fechar contigo fazendo uma reflexão em cima dessas três festas. A Páscoa, ela lembra a libertação e o livramento do povo de Israel do Egito. Os pães asmos, eles ressaltam o rompimento com o passado. E a festa das primícias, ela se festeja-se a uma nova vida. Em relação total com o nosso processo de regeneração em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, nós somos libertos e nós nos vemos livres de todo o jugo do pecado. Pelo batismo, nossos pecados eles são sepultados e ali nós nascemos novamente para uma vida nova em Cristo Jesus. E através da nossa fidelidade e dedicação a Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar das nossas vidas, estamos celebrando e oferecendo a Deus todos os dias as nossas primícias. Vamos então falar sobre a quarta festa. A quarta festa que nós vamos estar falando é a festa das semanas, também conhecida como Pentecostes. O texto base dessa festa está lá em Levíticos 23, entre os versos 15 e 22. Ou então você também vai encontrar uma referência em Números, no capítulo 28, entre os versos 26 e 31, ou em Deuteronômios 16, dos versos 9 ao 12. Celebrada no sexto dia do mês Sivan, que no calendário gregoriano representaria entre maio e junho, ela tinha a finalidade de mostrar a alegria e a gratidão a Deus pela colheita obtida. Essa festa ela também recebe o nome de Pentecostes, palavra de origem grega porque ela era realizada 50 dias após a cerimônia da oferta das primícias e celebrada a colheita do trigo. Lembrando que também assim a festa dos pães asmos, essa também era uma das festas que os homens de Israel deveriam ir até Jerusalém para celebrar. Nessa festa, além de ofertas de cereais, haveriam sacrifícios de animais. Era realizada no formato de uma grande assembleia, uma santa convocação, e nesse dia também era proibido de trabalhar. Observem que tem um detalhe, toda vez que havia uma grande assembleia, uma convocação para um evento desse, o povo não deveria trabalhar, deveria se consagrar somente a Deus. Um detalhe que eu não posso deixar de pontuar é que no texto bíblico nós vemos uma demonstração da preocupação de Deus no compartilhar dos frutos com todas as pessoas. Os israelitas, por exemplo, eles eram orientados que eles não colhessem à beira das plantações e os frutos que caíssem e que ficassem pelo chão deveriam ser deixados e não ser recolhidos, pois eles deveriam ficar disponíveis aos pobres e aos estrangeiros. Sim, essa era uma festa também democrática, pois em Deuteronômio 16 nós vamos poder ver que Deus mandava que com alegria todos comemorassem essa festa. Homens, mulheres, filhos, filhas, escravos, escravas, estrangeiros, levitas, órfãos, viúvos.
Foi nessa festa, nessa comemoração, em que Deus escolheu para manifestar o agir do Espírito Santo, conforme a gente vê os registros em Atos capítulo 2. Vamos falar então agora da quinta festa. Bom, a quinta festa é chamada de Festa das Trombetas, ou Rosh Hashanah. É o Ano Novo Judaico. Nós vamos ver a referência bíblica dessa festa no livro de Levíticos, no capítulo 23, entre os versos 24 e 25, ou então em Números, lá no capítulo 29, entre os versos 1 e 6. Ela é celebrada no primeiro dia do mês Etanim. Como eu falei para vocês, alguns meses após o cativeiro babilônico sofreram alterações de nome e esse mês Etanim passou a se chamar Tishri. Bom, no nosso calendário gregoriano, a equivalência seria entre setembro e outubro. A finalidade, então, é comemorar o Ano Novo no calendário civil, já não no calendário sagrado, mas no calendário civil. Esse dia era um dia de descanso e dia de fazer ofertas, aonde as trombetas, ou seja, o shofar, eram tocados o dia inteiro. Essa festa ela tem uma característica muito interessante quando comparada com as demais. Ela é celebrada em um período de lua nova, um período de escuridão, enquanto as demais elas são feitas em lua cheia. A escuridão ela lembra aí o passado, né? O povo lá no Egito, e o romper de um novo ano sempre remonta à esperança de um futuro com glória que foi planejado por Deus. As trombetas elas possuem na tradição judaica um significado muito interessante. Disse que as trombetas causam confusão em Satanás. Só que isso é a mais pura realidade, porque ele sabe que, na verdade, elas serão tocadas por anjos no anúncio do vindouro reino de Deus. Vamos então falar agora sobre a sexta festa. A sexta festa é chamada de o Dia da Expiação, ou Festa da Expiação, ou também Yom Kippur. O texto base nós vamos encontrar em Levíticos, no capítulo 16, entre os versos 29 e 34, ou em Levíticos 23, entre os versos 27 e 32. Celebrado a partir da tarde do 9º dia até a tarde do 10º dia do mês Etanim. Também, né, como eu disse, na equivalência entre os setembro e outubro no calendário gregoriano. O propósito, como nós já vimos na videoaula sobre sacrifícios, era o de oferecer sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes, do povo, e de purificar o santuário, também, né, no caso o tabernáculo ou o templo depois. Era o único dia do ano em que o sumo sacerdote poderia entrar no ambiente do Santo dos Santos, no tabernáculo e depois no templo, para oferecer expiação diante da Arca da Aliança. Era o dia em que o povo deveria se arrepender e se humilhar diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Deus disse ao povo de Israel que naquele dia, aquele que não se humilhasse seria eliminado do meio do povo. Como em toda a assembleia, a convocação era santa e também era um dia de descanso. Uma das determinações de Deus em relação a isso era tão forte que Deus diz no texto de Levítico que se porventura alguém trabalhasse naquele dia, deixasse de respeitar essa orientação, ele seria extirpado, seria destruído por Deus. Além do descanso, era um dia de jejum, de ofertas e sacrifícios a Deus. Vamos falar então agora da sétima e última festa. A sétima festa era chamada de Festa das Tendas, Festa das Cabanas ou então Festa dos Tabernáculos. O texto base para essa festa nós vamos ver em Levíticos, no capítulo 23, entre os versos 34 e 36, ou ainda no próprio capítulo 23, entre os versos 39 e 43, ou lá em Deuteronômios 16, entre os versos 13 e 15. Como o dia da expiação, a festa das cabanas também deveria ser celebrada no 7º mês, no mês Etanim, lá entre setembro e outubro no calendário gregoriano. Era uma festa realizada entre os períodos do dia 15 ao dia 21. Nessa festa, o propósito era de lembrar a peregrinação do povo de Israel pelo deserto.
Como nós podemos ver no texto de Deuteronômios 16, essa era mais uma das festas em que o povo também deveria ir para Jerusalém para celebrar. Os eventos constituíam numa semana de festa por conta da colheita dos frutos e o povo deveria habitar em cabanas e ofereciam sacrifícios ao Senhor. No primeiro e no último dia dessa festa, haviam assembleias santas, onde não se poderia trabalhar. Um detalhe muito interessante dessa festa é que ela também deveria ser comemorada por todos, homens, mulheres, filhos, filhas, escravos, escravas, levitas, órfãos, viúvas e até mesmo os estrangeiros. No 22º dia, havia então uma santa convocação e ali eles faziam o encerramento solene do ciclo de comemorações e festividades daquele ano. Era mais um dia de descanso e de ofertas e sacrifícios. Para os judeus, era um dia de muita alegria, pois eles comemoravam o fato de Deus ter habitado entre eles desde o Monte Horebe, lá no Êxodo, lá do Egito. Bom, para nós, cristãos, é muito mais do que isso. Na verdade, era uma pré-figuração de toda a profecia messiânica, aonde nós sabemos que o próprio Deus, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, tabernaculou entre nós como ser humano, como escreveu muito bem o apóstolo João, lá no seu Evangelho, no capítulo 7. Bom, e assim nós concluímos essa parte de exposição das 7 festas bíblicas. Eu quero falar a seguir, de forma bastante resumida para você, de outras festividades que também faziam parte do calendário dos judeus. Nessa última parte do nosso vídeo, nós vamos então estar falando sobre algumas outras festas que não estavam previstas dentro desse texto básico que eu citei para vocês, de Levítico 23 e Deuteronômio 16. Nós vamos estar começando a falar sobre a primeira festa, que seria a festa de Purim. A festa de Purim, nós vamos ver a citação dela no livro de Esther, lá no capítulo 9, entre os versos 18 e 32. Comemorado entre o 13º e o 15º dia do mês Adar, correspondente a fevereiro e março no calendário gregoriano, essa festa ela foi instituída para lembrar e comemorar o dia em que o povo de Israel foi livre da morte das mãos de Amã. Amã era o primeiro-ministro do rei Assuero, o rei da Síria. Toda essa narrativa ela está muito bem descrita no livro de Esther. O livro de Esther é um livro histórico da Bíblia e conta a história dessa judia que virou rainha se casando com o rei Assuero. E o rei Assuero era o rei da Síria. Lembrando que nessa época o reino de Israel, estava sob jugo da Síria. E Mardoqueu, que era primo e também pai adotivo de Esther, ele havia se negado a prostrar-se diante de Amã, que era esse primeiro-ministro do rei Assuero. Então Amã, muito irritado, resolveu lançar o pur. O pur significa aí lançar a sorte sobre os judeus e queria destruí-los. Então por isso que vem inclusive o nome da festa, Purim. Bom, diante disso então a rainha Esther, ela se arrisca e ela marca um banquete com o rei e apresenta a ele todos os planos de Amã. E o rei então manda matar Amã e todos os seus filhos enforcados. Tendo em vista esse livramento, então, a festa é instituída no povo de Israel. Uma situação muito interessante que nós podemos dizer que ocorria nessa festa é que, além do banquete e das festividades, eles trocavam presentes entre si. Na festa, o livro de Esther, que são 10 capítulos, eles eram lidos nas sinagogas para que o povo, então, pudesse relembrar esse evento de história. Uma outra festa também que eu quero citar é a Lua Nova. Ela está descrita no livro de Números, no capítulo 10, no verso 10, ou então no capítulo 28, entre os versos 11 e 15. Celebrada no primeiro dia do mês lunar, com o propósito então de comemorar ou celebrar o início de um mês lunar, com festas religiosas. Nesse dia também o comércio deveria ser fechado. Há mais 3 citações sobre essa festa na Bíblia, que estão lá em 1 Samuel, no capítulo 20, entre os versos 5 e 20, ou em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 23, ou então no livro do profeta Amós, no capítulo 8, no verso 5. Nós temos ainda também o ano do descanso,
a gente vê a citação do ano do descanso em Êxodo, no capítulo 23, entre os versos 10 e 11. Também conhecido como ano sabático. Ele era celebrado a cada 7 anos com o propósito de dar descanso à terra. Durante esse ano, as terras não poderiam ser cultivadas. Nós também ouvemos falar sobre o ano sabático lá em Levíticos, no capítulo 25, entre os versos 1 e 22, ou em Deuteronômios, no capítulo 15, entre os versos 1 e 18. Bom, e por fim eu quero falar para você sobre o ano do jubileu, que também está em Levíticos, no capítulo 25, entre os versos 8 e 11, ou capítulo 27, entre os versos 17 e 24, ou também em Números, no capítulo 36, no verso 4. A cada 50 anos ele era celebrado e com o propósito de ajudar aos pobres e também preservar a ordem social. Nessa oportunidade, os escravos eles eram libertos e ocorria assim também a devolução das terras tomadas aos seus donos originais. Bom, além dessas festas que eu já falei para vocês, haviam também aquelas festas extra-bíblicas, como é, por exemplo, a festa de Hanukkah, também chamada como Festa das Luzes ou Festa da Dedicação. A gente vê uma citação, né, em João 22, que essa era uma festa em alusão à recuperação e purificação do Templo de Jerusalém por Judas Macabeu, em aproximadamente 164 a.C., após a profanação que foi efetuada por Antíoco IV Epifânio, que era aí o rei da Grécia, que queria impor a profanação grega ao povo de Israel. E dessa forma eu encerro esse vídeo trazendo para vocês um resumo do conteúdo sobre as festas judaicas. Eu desejo que isso possa realmente ter trazido conhecimento para você. Se você gostou, não esqueça então de curtir o vídeo, compartilhar, convidar os seus amigos a seguir a gente aqui no canal. No canal nós também publicamos vídeos com mensagens mais curtas, mas dentro desse projeto do conteúdo a gente traz aqui um estudo bíblico para você, trazendo um pouco mais de conhecimento a respeito das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.